Olá, boa noite a todos. Antes de entrar no tema da palestra, de começar a palestra por si, eu gostaria de, né, primeiro, hoje, né, é dia do indígena e eu, como amante do xamanismo, gosto muito da linha indígena na espiritualidade, né, com o mestre Hilarião, né, Cor Verde. Eu quero primeiro agradecer, né, a espiritualidade indígena que tanto me acompanha e me auxilia. Então, Haus. Bom, tema de hoje, Édipo Rei, né? Antes, contar um pouquinho de quem escreveu Édipo Rei. Tanto Édipo Rei quanto Édipo em Colono e Electra foram escritos por engasgou tudo. Sófocles. Né? Sófocles foi um escritor grego de 400 e alguns anos antes de Cristo. E a história de Édipo Rei, ele já começa, né, com Édipo já no reinado da cidade de Tebas. E nessa história de Édipo Rei, né, a cidade de Tebas ela já vem passando algum tempo com um problema, muitas pessoas ficando doentes, passando fome. E Édipo, já como rei, ele já havia iniciado a tentativa de solucionar esses problemas. Então ele manda seu cunhado pro oráculo, né, oráculo de Apolo em Delfos, para que fosse perguntado o que deveria ser feito, né, o que deveria ter, o que eles poderiam fazer para solucionar essas questões. E aí, quando o cunhado de Édipo volta, ele já traz a resposta falando que o assassino, né, do antigo rei, ele deveria ser expulso da cidade para que a cidade voltasse a prosperar. Só que até então, né, naquele momento, a história que se havia contado na história de que o antigo rei, que no caso era o pai de Édipo, ele teria sido assassinado por uma legião de assaltantes, né? Porque como ele estava indo também, né, pro oráculo de Apolo em Delfos, ele acabou cruzando com Édipo e aí foi quando o destino, né, entre aspas, dos dois acontece. E aí, né, Édipo acaba chegando na cidade após ter vencido a Esfinge e se tornado rei e se casado com Jocasta, que é sua legítima mãe, né, e a atual esposa nesse momento da história. E aí quando, né, o cunhado de Édipo chega já com a solução não, com o que eles devem fazer, né, com a informação do que eles devem fazer, Édipo começa a investigar até descobrirem, e ele descobre que na verdade ele, né, é o assassino do antigo rei e que ele também era filho, né, desse rei.
E com isso ele também acaba descobrindo que ele é filho de Jocasta, sua atual esposa e mãe de seus filhos. E quando todos descobrem, né, essas informações, Jocasta, sua atual esposa, ela se enforca em um determinado momento, e quando Édipo a encontra, né, ela já está ali desencarnada, ele a retira, né, está lá seu corpo pendurado, ele a retira, todo transtornado, ele acaba retirando os broches de sua esposa e golpeia os seus olhos, deixando-o assim cego. E após esse ato, né, ele declara que tem que ser expulso, né, só que ele, como ele agora está cego, ele precisa de que alguém o acompanhe para fora da cidade. E aí, nesse desenrolar da história, quem acaba acompanhando Édipo é a sua filha mais velha. E aí eles saem da cidade. Agora sim, né, que a gente vai começar a entrar na questão da palestra de hoje. Né? Se a gente consegue evitar o nosso destino. Né? Destino, né, nada mais é do que o destino que a gente conhece, né, o significado da palavra destino, seria algo ao acaso. Né? Porém, existem pessoas importantes na nossa história que eles trazem informação de que, na verdade, não tem nada de acaso. Né? Não tem aquela frase, né? O destino é a gente quem faz? E, de fato, né? Somos nós quem realizamos o nosso destino. Porém, né? Seja ele consciente ou inconsciente. Né? E o que isso quer dizer? Que a gente está no comando da nossa vida e inconscientemente a gente acaba escolhendo determinadas coisas de acordo com as nossas crenças, nossos traumas e as nossas limitações. E o destino, né, como diria Alexander Lowen, né, até você se tornar consciente... Não, perdão, esse é Jung. Jung diria, né, disse uma certa vez, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Já Alexander Lowen, ele no livro O Medo da Vida, ele diz o seguinte: a tentativa de superar um problema de personalidade negando-o, por exemplo, né? Não vou ficar com medo. Internaliza o problema e garante sua manutenção. E aí, né, você negando o problema, você vai estar jogando essa informação, né, escondendo essa informação para dentro de você de forma inconsciente. E lá no seu inconsciente, isso vai acabar dirigindo, de certa forma, a sua vida. Mas aí, né, vamos traçar um paralelo com a história de Édipo, né? Porque tanto em Édipo quanto em Édipo Rei, né, o pai de Édipo e Édipo, eles vão se consultar, né, com o oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo em Delfos, e lá eles têm a informação do seu destino.
E ambos, né, eles não aceitam e querem evitar que esse destino se cumpra. Porém, como o desenrolar da história, né, o destino acaba se cumprindo. Mas trazendo essas informações, né, que tanto Jung e até Freud também fala sobre destino, né, que é o nosso inconsciente. Então, se a gente acaba negando essas questões, a gente acaba jogando essas informações, porque o que acontece, né? Tem uma... que termo que eu vou usar agora? Tem uma tríade que a gente acaba, né, cometendo. Isso eu falo porque eu fiz e sei de muitas pessoas fazem, então eu acredito que praticamente todo mundo faz. Que é o quê? Né? Fingir que nada aconteceu. Né? E aí você não trabalha aquela questão, por exemplo, né? Uma briga. Você brigou com uma pessoa e aquilo foi traumático para você. E aquilo, né, se causou um trauma, aquilo ele vai ficar internalizado. Então, o que a gente faz? Né? A gente não vai, normalmente a gente não encara aquilo e a gente começa a negar aquilo primeiro. Né? Negando, a gente começa a fugir desse problema. E fugindo, a gente acaba esquecendo. E esquecendo, cai no inconsciente. E aí, caindo no inconsciente, aquilo, esse medo, né, como Lowen diz, né, a tentativa de superar o problema de personalidade negando-o, internaliza o problema e garante sua manutenção. Ou seja, a gente vai manter o medo inconscientemente dentro da gente e a gente vai tomar atitudes, né, de acordo com essa questão internalizada no nosso inconsciente. E aí, muitas vezes, a gente vai ficar pensando, nossa, mas por que tanta coisa dá errado na minha vida? Por que isso dá errado na minha vida? Por que aquilo outro dá errado na minha vida? Né? E a gente não, como não está no nosso consciente, muitas pessoas, né, muitos de nós, eu também já fiz isso, lógico, e de vez em quando faço ainda, com certeza, né, a gente põe a culpa no destino. Aí vai falar que é dedo podre, vai falar que, enfim, vai culpar, né, os céus, o universo e as outras pessoas, e não vai assumir a responsabilidade. Então, o fato de negar, né, que nós temos um problema e isso ficou ali dentro de nós, aquilo vai permanecer até que a gente traga à tona de novo, né, e traga a consciência e trabalhe essa questão para que ela não se repita, ou pelo menos vá diminuindo até cessar. E isso, né, sozinho, não vou dizer que é impossível, mas é algo bem desafiador e que com certeza precisa de ajuda de profissionais, como os terapeutas, né, psicólogos, psicanalistas e outros tantos. Que aí sim, né, trazendo a luz da consciência, a gente consegue ir quebrando, né, e trazendo mais luz, né, para que a gente consiga evitar certas coisas. E outras coisas, né, que vão acontecendo durante a história, né, que a gente pode traçar paralelos com a nossa vida. Confesso que essa história me pega um pouco.
E aí, por exemplo, né? Primeiro foi essa de fugir, né? Da questão e trazendo essa questão para o nosso inconsciente, fazendo com que a gente faça a manutenção e mantendo na nossa vida. Outra questão, depois né, negou, aí aconteceu a questão, por exemplo, Édipo, quando viu Jocasta já morta, né, o que ele fez? Ele tirou os broches e golpeou os olhos, tirando assim sua visão, né? Golpeou os dois olhos, tirando assim a sua visão. O que é isso, né? O que seria isso? Não seria uma atitude de se martirizar? Porque ele se sente culpado, né? E aí ele vai se martirizar. Quem nunca, né? Se sentiu culpado por alguma questão ter acontecido, vai se martirizar, né? E também mantendo essa culpa dentro de si. Aí vai gerar o quê? Um outro trauma, né? Uma outra questão que ele vai de novo jogar para, né, como eu digo de vez em quando, ele vai jogar sujeira para debaixo do tapete. Porém, né, você jogando a sujeira para debaixo do tapete, de vez em quando a vida vai saculejar esse tapete e vai vir à tona todas essas questões de novo e de novo, né, repetidas vezes. E aí vão criando ciclos, né, que a gente vai repetindo durante as nossas vidas. E aí, né, por exemplo, depois que ele se martiriza, ele, né, apunhala os olhos, se sentindo culpado, e Édipo ele pede para que o conduzam para fora da cidade. E aí, fora, né, quem vai acompanhar é a sua filha, né, como o oráculo de Apolo disse para Édipo, né? Você matarás seu pai e se casarás com sua mãe. O pai de Édipo fugiu, não enfrentou essa questão, ele não, digamos assim, trazendo um paralelo, né? Se fosse nós, a gente não enfrenta essa questão, não trouxe, né, para terapia, por exemplo, para que essa questão fosse resolvida de alguma maneira. E aí, né, o pai de Édipo tentou evitar, Édipo tentou evitar, ou seja, teve uma transferência, né? Isso está no nível inconsciente também, que são as crenças familiares, né? Padrões, né, familiares de comportamento que acabam sendo passados de geração em geração, porque a criança ela vai aprender com o exemplo dos pais. Então, por exemplo, essa questão de não enfrentar, né, as suas próprias questões, Édipo aprendeu do pai dele. E aí, né, nenhum nem outro enfrentam e trabalham, né, terapeuticamente as suas questões e acabam passando de geração para geração. E, por exemplo, Édipo também acaba passando essas informações, né, esse comportamento para os seus filhos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Édipo não casou com a sua mãe?
E quem foi que acompanhou Édipo a sair da cidade e o acompanhou, né, pela sua vida? Foi sua filha. Ou seja, além de Édipo ter se casado com a própria mãe, depois ele se casa energeticamente com a filha, né? E a filha vice-versa, né? Olha que louco isso, né? O quanto nós aprendemos com nossos pais, né, algumas questões, alguns comportamentos, né, e vira um padrão. Não sei se vocês conhecem a história, mas de vez em quando eu conto essa história de que, por exemplo, uma dona de casa com a sua família, ela vai assar o peixe e aí ela sempre corta o rabo do peixe. E aí tem esse costume, a filha vê aquilo e também depois de adulta começa a fazer a mesma coisa para sua família. Vai assar o peixe e corta o rabo do peixe. E aí a neta faz a mesma coisa. Só que em algum determinado momento alguém começa a questionar, fala, nossa, mas por que isso, né? Aí foram perguntar para a avó, vó, por que você corta o rabo do peixe para assar o peixe? Ah, é porque o peixe é grande e não cabe na assadeira. E aí todo mundo começa a reproduzir a mesma coisa, sem parar para pensar, questionar, né? E aquilo acabava virando um padrão de família, um padrão familiar, né? A gente começa a reparar esse tipo de coisa, por exemplo, na constelação familiar, onde a gente começa a refletir sobre os padrões. E aí, isso é um exemplo, né? Cada família tem as suas questões, tem os seus padrões. Então, é interessante a gente refletir, né? Falar, nossa, mas tipo, por que eu sigo esse padrão? Refletir. É uma questão familiar, ok. Você não é sua avó, você não é sua mãe, você é você e cada ser tem, né, que pensar por si só. E aí, né, deixar o piloto automático desligado e ligar a mente pensante, para que cada um construa a sua história de maneira diferente e não a mesma história que vem sendo repetida, né, de geração em geração nas famílias. Existe muito disso, né? Quantas e quantas famílias não repetem um padrão? Não sabe nem o porquê, não sabe nem onde começou. E aquele padrão está sendo repetido de geração em geração. Uma questão um pouco diferente, por exemplo, comigo. Eu fui, um tempo atrás, né, eu fui comprar um carro. E aí, né, conversava com meu pai e tal, porque gosto desse carro, gosto daquele outro carro. Meu pai falou, nossa, mas né, aquele carro é melhor. Final das contas, o carro que eu comprei, qual foi? O carro que meu pai tinha falado que era melhor. Escolhi esse carro. Depois de um tempo do carro já, né, comprado, eu parei para refletir. Falei, nossa, por que eu escolhi esse carro e não escolhi o que eu tinha pensado em comprar antes? Né? Ficou isso martelando na minha cabeça e eu fui seguir o quê? Eu não segui, né, o que eu tinha pensado previamente. Eu segui o que meu pai achava melhor. E aí, cadê o meu livre-arbítrio? Cadê, né? O livre-arbítrio foi feito, mas porém, né, seguindo um padrão, né, meu no caso, né? Talvez, provavelmente, né, para agradar, não sei exatamente, mas
né, para agradar e manter. Olha como é importante a gente pensar por si só e saber como é que as nossas escolhas estão sendo feitas. As suas escolhas estão sendo feitas por livre e espontânea vontade ou tem, né, outras questões aí embutidas? Até na constelação familiar, né, é dito que, né, quando, por exemplo, você descobre que você está repetindo um padrão, que você vai fazer fazer as escolhas da sua vida, né, de acordo com você, né, com o que você pensa. E que aquilo não é, de maneira alguma, desonroso para a família. Né? Porém, a gente acaba não tendo consciência de tudo isso. Né? Então, olha a importância de nós termos conhecimento prévio de N coisas. Né? Então, né, ser um ser consciente dá trabalho. Com certeza dá trabalho, porque você tem que parar, pensar, avaliar tudo. Eu tô seguindo o quê? Um padrão familiar, uma crença familiar, uma crença da sociedade, padrões da sociedade atual. É de se pensar, é de se avaliar. Né? Quais são as minhas escolhas? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E cada vez mais sermos seres pensantes, né? E conscientes, né, de tudo o que estamos fazendo. Que aí sim nós estaremos, né, evoluindo como ser espiritual. Porque, né, nessa encarnação a gente veio com esse corpo, com esse nome, porém em outras encarnações nós fomos pessoas diferentes. Porém, as atitudes das últimas encarnações que nós tivemos são praticamente as mesmas. Então tudo isso é questão a se pensar, né? Ter consciência, avaliar, pensar, né? Dá trabalho? Sim, né? Porém, é gratificante. Bom, eu quero agradecer, né, por essa breve palestra, nessa sexta-feira, dia do indígena. Gratidão. Rausch, Rausch.